quais os caminhos da Nespresso para potencializar as experiências personalizadas para os seus clientes. E nós convidamos ela, que é gerente de Customer Experience e Competitive Intelligence da Nespresso, lidera a implementação do projeto Martech no Brasil, uma das principais frentes estratégicas da empresa para a gestão da jornada do consumidor. Formada em administração de empresas pela FEI, pós-graduada em marketing pela FAP, com mais de 15 anos de experiência, passou por empresas renomadas como General Motors, Grupo SEB, e está na Nestlé há mais de 5 anos. Tenho o prazer aí de convidar Fernanda Meloni. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada em poder falar com vocês, falar com essa marca que eu sou apaixonada, que é a Nespresso. Então, como a Paula falou, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o segredo dessa experiência Nespresso. Quando a gente fala de Nespresso, a gente lembra de experiência, essas experiências memoráveis que a gente sempre gosta de lembrar, principalmente quando nós tomamos nosso café. Eu falo que é uma oportunidade palestrar agora, 1h30 da tarde, porque após o almoço sempre pede o quê? Um café. Infelizmente, eu não vi o Nespresso aqui. Fica uma oportunidade para a gente ver o Nespresso no próximo evento. Mas, brincadeiras à parte, eu vou começar a falar um pouco para vocês dessa história Nespresso, o que é Nespresso, o cuidado, o que nós acreditamos. Então, eu vou passar um vídeo que vai sumarizar um pouquinho esse nosso bate-papo hoje à tarde. Vamos lá? Choosing inspiring places. Letting our expertise speak. Finding unique people. Selecting the finest ingredients. All the choices we make determine what we'll achieve together. Nespresso Professional. It all starts with a choice. And we all need a good start. Esse vídeo, eu particularmente gosto muito porque o final dele fala: tudo começa com uma escolha e sempre podemos ter um bom começo. Então, por que não falar de como começou a Nespresso? Alguém aqui sabe da história da Nespresso? Ou teve curiosidade de saber algum dia? Que bom, então vai ser a primeira vez que vocês vão entender um pouquinho como nasceu a Nespresso. Então, a Nespresso, o Eric Favre é o inventor da Nespresso. Ele trabalhava na Nestlé, ele era um engenheiro suíço, e ele adorava ir para a Itália. A sua esposa era italiana, então, como ele era um amante de café, ele rodava a Itália em busca do perfeito expresso. E aí ele percebia que cada cafeteria que ele ia não era a mesma coisa. Ele falou: nossa, tem alguma coisa errada. E aí ele começou a experimentar em vários lugares, várias cafeterias, para achar esse perfeito expresso, e elegeu uma, o Café San Stacchio, em Roma. E aí, obviamente, ele não elegeu essa cafeteria por causa do café, do ambiente, ou até mesmo da água, ou da máquina. Ele viu que havia um segredo nessa cafeteria, e era o senhor Eugênio, o barista. Ele percebeu que a habilidade que esse barista tinha no processo de servir o café era único. Porque todas as vezes que ele ia nessa cafeteria, tomava um café e pedia outro, o tempo de entrega era um pouquinho demorado e ele não entendia por quê, já que o processo era o mesmo. Mas a qualidade que esse barista fazia no processo, em que colocava o pó no cachimbo, batia até condensar o pó, na quantidade exata de café, fazia toda a diferença. E ali estava o segredo desse café tão perfeito que ele achava nessa cafeteria. E aí ele pensou: nossa, então por que não levar esse café perfeito em todos os lugares? E foi aí que ele falou: por que não, com um toque no botão da máquina, eu ter essa disponibilidade de café perfeito em todas as cafeterias? Foi aí
olhando e tendo insight dessa habilidade do Sr. Eugênio, foi que o Sr. Eric começou a desenvolver a primeira máquina com 5 funcionários da Nestlé, que até hoje alguns deles fazem parte do mundo Nespresso. Então, foram 16 anos de muito desenvolvimento, muitas aprovações, muitas discussões, até a primeira máquina ser desenvolvida na Nespresso. E o mais interessante disso tudo é que o Eric não precisou de aprovações de chefe ou algum briefing. Ele simplesmente amava o café e queria reproduzir nessa máquina. Então, nasce a Nespresso em 1986. A gente começou com pequenas empresas na Suíça, e o sucesso foi tão grande que, em 1989, ampliamos o nosso modelo de negócio e acabamos indo para os lares suíços. A Nespresso também lança, junto com essa máquina, 4 cafés, que até hoje são cafés dos nossos portfólios, porque a Nespresso sempre entendeu que, quanto maior a variedade de café, mais perfis conseguiríamos atingir e também proporcionar uma melhor qualidade para os nossos clientes. Bom, uma coisa importante que eu gostaria também de mencionar, que quando a Nespresso, em 1986, ela nasceu junto também o Nespresso Club. A Nespresso já entendia que você olhar o consumidor mais atento, olhar o seu consumo, entender melhor o seu cliente, iria fazer total sentido, já que eu poderia, a partir de todo o entendimento da jornada dele, conseguir oferecer o melhor serviço e personalizado, principalmente. Então, a Nespresso cria esse Nespresso Club, em que todos os clientes que entravam nesse clube precisavam se cadastrar. E já nascia também aqui o modelo de Member Get Member, em que nós simplesmente oferecíamos para os nossos clientes, a cada 3 clientes que eles indicavam, se um aderisse ao nosso sistema, ele ganharia, obviamente, serviços e produtos exclusivos com a marca. Então, a gente já começou, desde aquela época, a ter uma robustez nos dados, a começar a entender melhor nossos clientes, para que possamos sempre oferecer não só o melhor produto, mas um serviço de qualidade. Então, para nós, não importávamos se simplesmente o cliente ligava para o nosso call center ou se ele iria para o nosso site. O importante é que o monitoramento era 100% desse cliente, porque só assim a gente conseguiria distribuir pontualidade, exclusividade e qualidade dos nossos produtos e serviços. Mas, obviamente, a Nespresso, ela quer mais, ela quer engajar, ela quer se conectar mais com os nossos clientes. Então, o que faltava? Criar uma conexão muito mais forte e humanizada para os nossos clientes. Foi aí que a virada de chave aconteceu na Nespresso e, em 2000, a gente inaugurou a boutique em Paris, numa das avenidas mais movimentadas, que foi a Champs-Élysées. Eram 1.000 metros quadrados, em que o cliente poderia degustar, interagir com a máquina e falar com os nossos especialistas de café. Os especialistas de café, eles não são somente um atendente. Eles são um profundo conhecedor da marca, um profundo conhecedor desse universo Nespresso. E todas as boutiques hoje que temos no Brasil e no mundo afora são meticulosamente analisadas e estruturadas para que possamos atender o nosso cliente da melhor forma possível. Desde o piso em que nós contratamos, aos uniformes, aos nossos discursos dos nossos especialistas de café. Todas essas partes elas são estrategicamente voltadas para o nosso cliente. Então, eu sugiro, para quem nunca foi numa boutique Nespresso, ou quem já é consumidor Nespresso, ir em qualquer boutique aqui no Brasil e perguntar para o nosso especialista de café: olha, eu não entendo nada de café ou do universo de café, você poderia me ajudar? Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido e vai querer cada dia mais entrar nesse universo de café.
Então, qual que é o ponto principal aqui? A Nespresso, ela está no estilo de vida dos nossos consumidores. É muito mais do que uma xícara de café. Todos os nossos consumidores, eles querem e buscam experiências únicas. Então, esse slide, ele resume muito o que nós na Nespresso procuramos, que é o Customer Centricity. Então, todos os pontos de ativações, interações que a gente tem são pautados sempre, estrategicamente, para atender o nosso consumidor da melhor maneira possível. Então, como é que você entra no mundo Nespresso? E a gente convida vocês a isso. Bom, primeiramente, se você for comprar uma máquina, você vai conseguir comprar a máquina nos nossos parceiros ou nossos canais próprios, como, por exemplo, CRC, nas nossas boutiques, no nosso Ecom. Mas você só consegue ser membro Nespresso a partir do momento que você compra uma cápsula. E as cápsulas só são vendidas nos nossos canais próprios. Mas por quê? Porque eu consigo ter os dados dos nossos clientes, eu consigo entender melhor o comportamento de compra dele, então eu sei quem é, por exemplo, a Fernanda, o que ela consome, qual a frequência dela, qual o ticket médio que ela tem. E por que isso? Porque só assim eu vou poder oferecer para esse cliente o melhor café, o melhor tipo de comunicação, a melhor forma de interação com ele. Então, o que é importante aqui é a gente entender que toda essa robustez de dados vai vindo sempre com essa interação que eu mencionei. E aí, pessoal, a estratégia é clara da Nespresso. Nós coletamos os dados, vamos fazer manutenção desses dados, enriquecimento desses dados, obviamente, né, pessoal, dentro sempre da regra de privacidade dos nossos clientes. Nós fazemos análises e insights, então temos clientes, ferramentas, nós temos pessoas exclusivas para gerar insights dentro da Nespresso. Tudo isso para que possamos criar uma jornada extremamente relevante e exclusiva e proporcionar o Customer Experience que nós tantos falamos. Mas você fala assim, isso tudo é suficiente? Não. A Nespresso percebeu que não somente andar nesse caminho é suficiente, nós precisamos ter excelência na execução. Lembra quando eu comentei que o senhor Eugênio, ele sabia do processo exatamente como fazer um café, só que ele só entregava quando ele via excelência na execução? E é isso que a gente procura. A gente sabe exatamente quem é o nosso cliente, a gente estuda exatamente o comportamento desse cliente, mas nada adianta se a gente não tem execução, excelência na execução que a gente faz. Porque, no final, se eu não entregar o meu melhor café, a minha melhor oferta, a minha melhor comunicação, eu vou gerar frustração e complaint para os meus clientes. E como fazemos hoje na Nespresso? Aqui, mais ou menos, eu acho que, não sei se algum de vocês já viram essa cobrinha, né, esse snake. Aqui é como cada etapa da Nespresso a gente usa para fazer excelência nas nossas comunicações e nas nossas campanhas. Então, a gente tem a estratégia em que a gente coleta insights, dados, entende o nosso consumidor e vê qual que é a melhor campanha e oferta a ser feita naquele determinado momento. Aprovado isso, a gente vai para uma ala de projetos, em que a gente olha a viabilidade desse projeto, viabilidade financeira, logística, se vai ter produto. Então, a gente faz um checklist de todas as viabilidades dentro da empresa. E depois disso daí, tem um momento crucial, que são os testes. Pessoal, aqui é a chave de toda excelência na execução. A gente tem um grupo de key users, em que eles estressam cenários e cenários e cenários em que nossos consumidores e os sistemas eles podem ser feitos para que, quando lançarmos a campanha, nenhum defeito ou nenhuma adversidade ocorra. Então, a partir do momento que a gente faz esses testes, nós temos o processo de implementação, que a gente configura as campanhas, comunicações da melhor forma possível, e temos os treinamentos.
Esses treinamentos são muito interessantes, que é quando você vai na Nespresso, você já teve a oportunidade, você tem as masterclass em que você consegue fazer receitas na Nespresso, ou até mesmo os nossos coffees, eles com propriedade falam para você qual que é a melhor mecânica, o que é o lançamento, se você tem dúvida nas suas máquinas, é aqui que a gente começa a trabalhar o encantamento dentro da nossa empresa. E depois a gente lança a campanha ou a comunicação, faz um monitoramento de performance dessa campanha e encerra a campanha após a data de encerramento, fazendo um post-análise, que nada mais é que você vê se aquilo que você planejou efetivamente concluiu, e, obviamente, você vai ter learnings durante a campanha que você, na próxima, vai poder aprimorar. E aí, muito bonito, falei de teoria, 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 e a prática, né? Como é que isso se resolve no campo? Como é que isso a gente traduz na Nespresso esse 360? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês da campanha Unforgettable Summer, California Dream. Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2017 a Nespresso está impulsionando os nossos consumidores a tomarem café gelado. Alguém já tomou café gelado? Olha, bastante gente. Gostaram? Olha, gostei. Bacana. Então está dando certo. Então, a gente, todo ano, desde 2017, a gente está impulsionando os nossos consumidores a também aguçar o paladar deles através dos cafés gelados. A gente oferece masterclass com receitas e combinações incríveis, em que você também pode se refrescar no verão com café. Né? É muito legal. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho de todas essas nossas ativações, o que fizemos aqui na Nespresso. Bom, começando com dados e insights, aqui é apenas uma amostra do que nós fizemos na nossa mecânica para incentivar o consumo e o engajamento e a compra dos nossos clientes. Tá? Então, obviamente, todas essas ofertas e níveis que vocês estão vendo foram cuidadosamente vistos pelos nossos times de dados e insights, em que a gente promoveu, obviamente, o café com acessórios, que são acessórios incríveis e que super engajam no verão. Falamos também um pouco das nossas comunicações de CRM, então aqui um exemplo dos nossos e-mails e do WhatsApp. Aqui é a parte muito legal, que é a parte de treinamento, em que a gente explora receitas e fala um pouco de como você pode diversificar esse café. É muito legal porque eu convido vocês, quem nunca experimentou um café gelado, ainda dá tempo, essa nossa campanha vai até o final de março, então eu convido vocês a fazer esse processo de degustação e se interessar a ser um barista na sua casa com esses cafés. Fazemos ativações também na nossa boutique, em e-com, com enriquecimento de PDP, landing page, homepage. Também social, a gente faz a divulgação nas nossas mídias performance. E aqui, eu não trouxe o George Clooney, gente. Me desculpem, eu sei que era uma expectativa de vocês. Não consegui ainda, Paula e Vivi, me desculpem. Mas eu estou trazendo ele aqui para vocês, tudo bem? Serve? Mas o mais importante disso daqui, gente, é que essa campanha que eu vou mostrar na TV para vocês, ela é uma campanha global.
né? Ela é uma campanha global, então todas as nossas campanhas dentro da Nespresso, elas são globais, elas atingem todos os públicos. Então, por exemplo, se você vai aqui no Oscar Freire e quer tomar o seu ristretto, e você, por acaso, for para Milão, Estados Unidos, você vai tomar o mesmo ristretto. Então, a gente mantém uma linearidade das comunicações globais. Isso facilita muito o entendimento e a experiência de café na Nespresso no mundo inteiro. Lost a bet. Bold. He's double espresso. This one's for the prize? Intense. No. Cool. Definitely iced. Sweet. Don't forget to recycle. Bye! Unforgettable. Nespresso. What else? Bacana, né? E, por fim, esse evento que foi maravilhoso, a gente fez dia 2 e 3 de março, no Parque do Povo, em que foi um evento para promover os cafés gelados. Então, nesse evento, você conseguia fazer degustações dos nossos cafés, aulas de masterclass, também tinha momento pet. Então, foi um dia assim memorável, maravilhoso. Não sei quem teve a oportunidade de ir, mas foi muito, muito bacana. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Bacana, né, pessoal? Então, passando por todas essas 360, todas essas ativações que nós fazemos com os nossos consumidores, de engajamento, que mais, né? O que a gente da Nespresso espera? What else? O que mais? A gente ativa, a gente conhece nosso consumidor, a gente quer sempre promover a melhor experiência para ele, mas o que mais nós queremos? A gente acredita que a gente precisa ir além. E a gente precisa ir além porque hoje atrair a atenção das pessoas é muito difícil. Bom, eu sou do ramo de café, mas eu não estou somente aqui disputando a atenção de vocês somente com segmentos de café. Eu estou disputando a atenção de vocês provavelmente com vestuário, com novelas, futebol, com tanta coisa. Eu estou falando com vocês provavelmente estão recebendo push notifications, SMS, WhatsApp de várias marcas. Então, hoje, esse mar de informações que vocês recebem é absurdo. Então, como nós da Nespresso vamos conseguir sermos cada vez mais assertivos? Porque a gente quer o quê? Falar com o consumidor certo. A gente quer falar na hora certa, com a mensagem correta e, se der, em tempo real. Só assim, pessoal, a gente vai conseguir potencializar toda essa experiência que a gente vem trazendo para vocês, para os nossos consumidores Nespresso. E, obviamente, sempre com agilidade e eficiência. Todos aqui sabem. Bom, a gente sabe desse mar de informação, a gente sabe muito sobre nossos consumidores, mas também a Nespresso tem seus desafios, né? E quais são os desafios hoje na Nespresso? Bom, primeiro, a integração de fonte de dados. A gente tem muito dado, a gente tem muitas soluções aqui de TI dentro da Nespresso, mas a gente precisaria de algo que consolidasse isso. Desafios de tecnologia, como ser ágil, eficaz, né, usando uma tecnologia que vai nos auxiliar a isso. Um enriquecimento de perfis, então, captar cada vez mais o comportamento do nosso cliente para a gente conseguir cada vez mais entendê-lo e ter experiências memoráveis com esse entendimento. E, obviamente, proporcionar personalização cada vez mais complexa e em escalas nos nossos canais digitais. Isso daqui a gente percebeu que só era possível
com uma tecnologia que seria capaz de juntar a nossa estratégia e a nossa operação com excelência em marketing. Então, é por isso que, com todo aquele ecossistema que eu falei com vocês, que eu trouxe as ativações, isso só é possível com Martech. Martech hoje é uma tecnologia que, como a Paula falou, Marketing Technology, que vai ajudar a gente nessa junção entre nossa estratégia e operacionalização da empresa e transformar isso através dos dados, do enriquecimento, de melhores segmentações e ativações dele. Mas, obviamente, a gente não está sozinho nessa. A gente tem 2 parceiros incríveis, a Adobe, que fornece para a gente essa tecnologia, e a WebJump, um parceiro incrível que está com a gente nessa jornada desde o começo, que está ajudando a gente nesse treinamento, nessa adoção e capacitação das ferramentas. A gente sabe que toda vez que a gente coloca uma tecnologia, implementa uma tecnologia dentro da empresa, não é fácil, tem um período de adoção, a gente precisa de experts nos auxiliando isso, e por isso a WebJump está com a gente nessa jornada. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho para vocês, não vou entrar em tanto detalhe, mas o que seria essa complexidade, essa arquitetura da Nespresso junto com o Martech, para vocês entenderem todo esse ecossistema que estamos instalando hoje aqui na Nespresso, tá? Então, aqui no Source são todos os nossos dados que temos na Nespresso, soluções de TI, Data Hub e Third Party. Obviamente, isso daqui, a Adobe, né, começa a entrar nessa esfera aqui, em que é o espelhamento de toda a capturação de dados, em que o CDP, que é essa plataforma que eles chamam, eles vão proporcionar para a gente segmentações e perfis em tempo real. Ou o que é isso, na prática, o que isso quer dizer? Tá? Então, eu, Fernanda, sou consumidora Nespresso, e eles conseguem, além de entender o meu consumo, o meu perfil de consumo, o que eu gasto, o que eu compro, eles também conseguem identificar, por exemplo, se eu abandonei o carrinho, todos os eventos, se eu deixei de comprar em algum determinado período da web, se eu ativei ou não social media, quando a equipe de mídia ela faz uma ativação, se eu cliquei naquele banner ou não. Então, eles conseguem enriquecer e unificar todos esses atributos e eventos para dentro dessa plataforma. Obviamente, com a inteligência artificial e o machine learning da própria Adobe, eles conseguem aí também criar segmentos inteligentes que possam e vão facilitar a gente prover o quê? Uma melhor customização e personalização dessas jornadas. Então, a gente comprou aqui essas três plataformas que vão auxiliar a gente nessa personalização e nessa orquestração de jornadas para os nossos clientes, e todas elas a gente vai conseguir fazer a ativação dos nossos canais de comunicação. O que é isso daqui é importante? Porque aqui, pessoal, eu vou conseguir falar com o meu consumidor certo, na hora certa, com a mensagem correta, e não vou ficar disparando aqui e-mails que talvez eles nem vão ler. E esse, hoje, é o nosso principal desafio. É falar com ele e chamar a atenção dele para quê? Para ter uma experiência, comprar nossos produtos. Então, aqui, a gente vai conseguir deter esse conhecimento. E, obviamente, a gente não consegue fazer nada sem métrica. A gente não consegue nada, tomar decisão sem análise. Então, a gente tem o nosso Customer Journey Analytics, que ele é uma ferramenta de dashboard report, que a gente consegue fazer todas as análises e extrair insights em tempo real para ter decisões mais assertivas. Então, falando aqui com toda essa arquitetura que nós montamos aqui na Nespresso, quais são os caminhos que a gente espera? Qual é o resultado de toda essa orquestração que a gente está fazendo? Primeiro, a gente quer ainda mais potencializar nosso brand experience, gerar surpresa, gerar um momento uau com o nosso cliente. Obviamente, otimização e assertividade nas entregas da comunicação, então falar com o meu cliente na hora certa, no momento certo.
acompanhar em real time, em tempo real, os nossos resultados de forma integrada para ter mais assertividade na hora da tomada de decisão. Criação de segmentações complexas para jornadas personalizadas e assertivas. E, obviamente, a questão da omnicanalidade, que é proporcionar cada vez mais personalização em escala para todos os nossos clientes e canais de compra. Pessoal, é isso. Eu acho que o mais importante que eu gostaria de passar aqui para vocês em relação à Nespresso. A Nespresso é uma empresa que, no seu DNA, ela busca cada vez mais dar experiência para os nossos clientes. Obviamente, o nosso produto é um produto incrível. A gente tem muito orgulho de falar das variedades de café. A gente se tornou especialista em torra e moagem. E hoje a nossa matéria-prima, que é o café, a gente é capaz de produzir mais de 60 tipos de perfis e sabores de café. Então, a gente estuda muito, a gente sempre faz escolhas baseadas nos nossos clientes para entregar o melhor produto. Mas, além de entregar o melhor produto, esse produto incrível que é o Café Nespresso, a gente preza por uma experiência memorável do nosso consumidor. Então, isso está no nosso DNA, e com o Martech a gente acredita que a gente só vai potencializar esse caminho. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu LinkedIn está aqui, caso queiram tirar mais dúvidas, conhecimento, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Foi demais, acho que ajudou a gente a ter um outro olhar. Com licença, vou passar aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Eu, me colocando aí no lugar de todos que estão aqui acompanhando, acho que a gente vai, né, como a Vivi comentou, 15 anos de fórum. O Grocery é um evento novo, mas o fórum vai fazer 15 anos. E eu já tive nesse lugar aí de acompanhar, de anotar tudo. E acho que uma das dúvidas que sempre me recorria e que eu queria trazer muito interessante, muito bacana, mas existem dificuldades para essa implementação e, principalmente, dificuldades internas, né? Porque a gente sabe que qualquer modelo disruptivo, qualquer novo modelo a ser implementado numa empresa que é grande, do tamanho da Nestlé, que é uma empresa grande, passa por atritos. E como que foi isso para você, de uma forma breve? Qual a dica que você dá para conseguir implementar uma ideologia de Martech num business que já funciona, que já está andando, que já tem conceituado, que já vem desde 1986, a Nespresso? Eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que, o primeiro de tudo, a empresa ela tem que entender que experiência é tudo. Então, a Nespresso, que nem eu falei, ela carrega isso no seu DNA. Então, quando você entende que tudo que move você e a empresa é baseado em experiência para o nosso consumidor, não tem como você adquirir uma tecnologia como o Martech e os próprios colaboradores não internalizarem isso como quão importante é. Obviamente, a adoção ela é difícil, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de cruzamento de dados, a gente está falando de testes, de data integrity, integrações de sistemas, e isso é complexo. Mas, quando a empresa acredita que isso vai elevar a experiência de marca, vai elevar o desirability que a gente fala, você recebe um apoio da empresa para falar assim, olha, você está no caminho certo, e te dá recursos para isso. Então, eu acho que o primeiro passo é a empresa entender o que ela quer, né? E se ela quer promover experiência para o cliente de forma potencializada, não tem como ela falar não para o Martech. Maravilha. A gente sabe que no escritório é um pouco mais fácil convencer as pessoas. Na ponta lá, no PDV, às vezes não é bem assim, né? Bom, então outra pergunta aqui, acho que o que você puder compartilhar, assim, o que a personalização trouxe assim, de resultados? Se tivesse alguma dica, alguma recomendação, coisas que vocês fizeram que deram certo, que você possa compartilhar e que você acredita que seja de fácil implementação aqui da nossa plateia, assim, poxa, o que personalizar, né,
trazer os dados para dentro de casa, unir tudo num banco de dados, eu vejo muita empresa fazendo. Mas poucas devolvem isso para a ponta, transformam em ações e transformam em resultados, né? Isso vejo no varejo em geral. Vocês, eu sei que fizeram isso muito bem. Assim. Se tivesse alguma dica, alguma recomendação, qual seria? Eu acho que eu vou dar talvez uma dica que acontece hoje na Nespresso. Eu acho que não é só personalização, acho que é o serviço que nós fazemos com exclusividade. Então, por exemplo, se você é cliente Nespresso, eu tenho o seu DNA lá. Então, eu sei o café que você gosta, eu vou te oferecer naquele perfil aquele café que você gosta. Então, se você gosta de um café ácido, eu não vou te dar um café torrado, porque eu entendo o seu perfil. Eu não vou te frustrar quando você entrar numa boutique em relação a isso, ou até mesmo quando você vai na nossa assistência técnica, em que o cliente, a gente pega a máquina do cliente, a gente devolve depois para sua casa, a gente oferece um café para ele do seu gosto. Então, esse tipo de personalização e esse tipo de conexão faz com que a gente se torne único. Né? Personalizações, por exemplo, em e-mails, né? São personalizações que você pode colocar os seus créditos, falar o seu nome. Obviamente, quando também ofereço certas ofertas para os nossos clientes, que eu sei que é do perfil dele e eu não vou frustrá-lo, porque ele está recebendo talvez uma oferta que não seja tão atrativa para ele. Eu acho que são coisas que hoje nós fazemos que faz com que o nosso cliente ele se sinta parte nesse estilo de vida de consumo de café. Fantástico. Receber um e-mail personalizado é outra. Eu sou cliente também da Nespresso, né? Acho que todos. Qual que é o seu café favorito, sabe? É o de vanilla. O vanilla. Dá para fazer bastante receita. Já deu uma de barista em casa? Não. Tem que ir na boutique. Eu respeito muito as minhas limitações. Fernanda, Maravilha. muito obrigado. Obrigada, Fernanda. Imagina, Uma salva eu que de agradeço. palmas para Fernanda. Obrigada.